A América Latina é um continente que surpreende em todos os sentidos, né? Tanto nos momentos de booms ou de crescimentos econômicos, quanto até nos momentos de crise, né? Isso ninguém pode negar, já que vira notícia em todos os lugares do mundo. Me diz uma pessoa no mundo que não saiba da situação tanto da Venezuela quanto da Argentina, né? Bom, talvez na Coreia do Norte eles não saibam. E olha que são países que poderiam se comparar a grandes potências mundiais, principalmente em qualidade de vida, já que esses países possuem muitas, mas muitas riquezas naturais. E algumas décadas atrás, eles já foram até considerados países ricos, países que mais cresciam e mais prósperos aqui no continente latino-americano. Bom, vamos ao que interessa, né? O Fundo Monetário Internacional, né, ou seja, o FMI, divulgou uma lista dos países que mais cresceram e dos países que menos cresceram aqui na América Latina. Gente, quando eu falo aqui, porque o Brasil também está na América Latina, sempre tem aquele um ou outro que diz que o Brasil não é latino, que o país não é latino e que ele não é latino. E nesse vídeo aqui eu vou falar dos países que menos cresceram na América Latina. Num próximo eu vou falar dos que mais cresceram na América Latina. Será que vocês conseguem adivinhar quais foram os países que menos cresceram? Vai lá, pausa o vídeo e faz uma lista ali embaixo dos 5 países que vocês acham que menos cresceram aqui no continente latino-americano. Vai! Então vamos começar. Em quinto lugar está a Colômbia, que teve um crescimento de 1,6%. É baixo, né? Mas de todos os países que eu vou mostrar aqui, é o melhor. Na verdade, esse é um número até baixo para a Colômbia, que é um país relativamente industrializado e que tem um mercado interno consumidor muito grande. Afinal, são mais de 40 milhões de habitantes que a Colômbia tem. O setor privado é muito forte lá. Além disso, é um país que exporta muito para o exterior. Não é um país que vive só do seu consumo interno, mas ele também tem vários acordos com vários países pelo mundo. Mas o que acontece é que houve uma queda muito grande no setor têxtil, no setor de mineração e no setor de construção naquele país. E esses são setores que influenciam grandemente o PIB colombiano. Claro que o turismo também é um setor muito forte, já que ele tem uma parte, né, do país lá no Caribe, e Cartagena de Índias é uma cidade com praias muito e muito lindas. Mas continuando, né, essa queda ela também veio de uma política chamada de anti-empresa, uma política que ficou conhecida na Colômbia como anti-empresa, que foi propagada pelo presidente atual daquele país, né? O que acontece é que ele revogou várias isenções tributárias que as empresas, principalmente as grandes empresas que empregavam muita mão de obra, tinham lá na Colômbia. E claro que isso vai afetar diretamente tanto a economia quanto o próprio emprego. Governos aprendam, quem gera lucro é a empresa privada, quem dá emprego é a empresa privada, nada mais. Sem incentivos fiscais, eles simplesmente diminuem os investimentos e as vagas de emprego, gerando desemprego, e menos pessoas comprando afeta diretamente a economia, pelo amor de Deus. E na quarta colocação está o México, com um crescimento de 1,4%. Gente, e o México é um país extremamente industrializado, com um forte comércio com os Estados Unidos. E a moeda do México, o peso mexicano, é a terceira moeda mais utilizada em todo o continente americano. Só fica atrás do dólar americano, do dólar canadense e só. Depois é o peso mexicano. Não é o real, gente. É o peso mexicano. A desaceleração da economia mexicana vai começar lá em 2022 e se arrasta até agora com a dificuldade de impulsionar a economia, né? Com a dificuldade que o governo está tendo de impulsionar a economia mexicana. Só que o mais interessante é que a taxa de desemprego do México é de apenas 3%. 3%. Isso é menos da metade do que a taxa de desemprego do Brasil. Vai lá, México, tenta mais um pouquinho que tu consegue aí recuperar os números de antigamente. Vai, a gente confia. E em terceiro lugar está Porto Rico, com um crescimento de 1%. Bom, para começar, né, o país que na verdade é um território dos Estados Unidos tem uma dívida de 70
milhões de dólares. Isso mesmo, uma dívida, um paísinho pequeno com uma dívida de 70 milhões de dólares, o que já é mais da metade do seu PIB, né? Essa dívida alcança 68% do PIB. É muita coisa. O que acontece é que a ilha, por mais que tenha uma certa quantidade de indústrias farmacêuticas e de insumos médicos, o setor privado não é dinâmico e o mercado consumidor interno também não é lá grande coisa, né? Ele é pequeno e, para piorar ainda a situação, o poder aquisitivo não é lá grande coisa. Porque se tu tem mais dinheiro, tu compra mais. Se tu tem menos dinheiro, tu compra menos, né? Então, nessa situação aí interna, é difícil fazer com que o país tenha um bom crescimento, né? Então, 1% tá mais do que bom já, né? Em segundo lugar está o Equador, com um crescimento de 0,3%. Pô, nem 1%, né? Pô, isso é sacanagem, né? Mas calma aí que ainda piora, gente. Piora bastante. Em julho de 2024, o Banco Central do Equador declarou que o país estava em recessão. Tá, vamos fazer um parênteses aqui, né? Você sabe o que é uma recessão? Não? Pois é muito simples. Um país é considerado estar em recessão quando, tecnicamente, por 2 trimestres consecutivos, a economia não cresce. Um país é considerado estar em recessão quando, tecnicamente, por 2 trimestres consecutivos, o país experimenta uma queda no PIB, no Produto Interno Bruto. Sim, ao invés de crescer, ele diminui. Então é isso aí, né? Por 2 trimestres o PIB não cresce, mas sim diminui. Isso é uma recessão econômica. Isso aí no Equador é resultado de uma alta taxa de desemprego real, veja bem, desemprego real, hein? E uma baixa taxa de consumo, mesmo o país tendo um dos maiores salários mínimos da região. Já vou falar sobre isso em outro vídeo, hein? O que acontece é que o trabalho informal no Equador chega a 54%, ou seja, mais da metade da população do Equador não tem um trabalho formal. Um trabalho que não é formal, não necessariamente o sujeito vai trabalhar às 8 horas por dia. E não necessariamente, mesmo trabalhando às 8 horas por dia, não quer dizer que ele vai receber o salário mínimo. E isso afeta muito o consumo da população local. Para piorar essa situação aí, o presidente do país está fazendo uma péssima gestão mesmo, comparado até com o presidente que a gente conhece aí. Só que não era para ele ter essa péssima gestão, porque esse cara é empresário. Pois é, meu. O presidente do Equador é empresário e está fazendo uma péssima gestão. Inclusive, houve até um aumento da dívida externa, que ultrapassou os 47 milhões de dólares. E olha, para que o Equador tem de riquezas naturais, era para ser um país bem rico. E em primeiro lugar dos países que menos cresceram na América Latina, com certeza alguém deve estar falando Venezuela, o outro deve estar falando Brasil, mas não. É a Argentina. Ai, como me dói falar disso, meu Deus. Como me dói falar da Argentina, falar negativamente da Argentina, porque é um país lindo, com gente boa, com cidades bonitas. Eu já morei lá, né? Então eu gosto muito daquele país. Bom, vamos entender um pouco a situação da Argentina, porque não é tão fácil assim. Na verdade, houve sim uma melhora da economia da Argentina. Houve uma melhora. Não quer dizer que tá bom. Quer dizer que é ruim, houve uma melhora, mas ainda continua ruim. Não é porque ele melhorou que ele já vai ficar bom, né? Não é bem assim que funciona. O cara tem 1 metro, cresce para 1,20 m, ele cresceu, mas não é alto ainda, né? É nessa mesma linha de raciocínio. E um dos motivos para essa economia dar uma melhorada é porque a inflação chegou a dar uma diminuída e a estabilizar nesse número que é menor do que o que vinha acontecendo anteriormente, né? A inflação na Argentina ainda é alta, mas deu uma diminuída e uma estabilização, ou seja, não cresceu como vinha crescendo nos outros governos, mas ainda é alta. Teve um momento ou outro que ela deu uma diminuída, tá? Mas daí ela volta de novo àquele patamar que é o que se esperava para aquele momento, né? E como a inflação deu uma trégua, o próprio peso argentino também se estabilizou. Inclusive, ele ganhou mais valor do que muitas moedas pelo mundo, mais até do que o próprio real. Ô Brasil, não envergonha assim não, cara. Tu é o gigante. Mas tudo isso não foi o suficiente ainda para tirar a Argentina daquele poço que os governos kirchneristas e peronistas colocaram a Argentina, né? O próprio Macri também, né, que se dizia um liberal, um capitalista, ou sei lá o que, ele continuou com o mesmo estilo peronista e por isso que ele perdeu a eleição. Perdeu para um outro peronista de verdade, né? Mas então, qual foi o
Crescimento da Argentina. Rapaz, que vergonha. A Argentina cresceu menos 3,4%. Sim, menos 3,4%. Que configura uma queda na economia. Queda na economia. Mas na verdade isso já era esperado, né? Tanto economistas quanto bancos de todo mundo já alertavam que antes do crescimento que supostamente estaria por vir, a Argentina apresentaria uma queda na sua economia. O que acontece é o que a Argentina está fazendo agora deveria ter feito há 20 anos atrás, que são cortes de gastos para balancear o que ela arrecada com aquilo que ela pode gastar. A Argentina sempre vem gastando mais do que ela arrecada. E por isso que a inflação na Argentina é estrondosa, e por isso que a desvalorização daquela moeda é gigante. Eu posso fazer um vídeo explicando isso também, né? Economia doméstica pura. Não se pode gastar mais do que se ganha. O problema é que não existe SPC para países, né? Mas sim existe uma crise. A Argentina é mestre em gastar mais do que ganha, né? Meu Deus, não, mas seria muito louco. A política do Milei ficou conhecida como terapia de choque, que significa que ajustes drásticos deveriam ser feitos para colocar a economia nos eixos, para recuperar a economia desastrada da Argentina. A tarefa principal dele no começo do mandato é controlar aquela inflação que ultrapassava os 200% anuais, né? Ou seja, uma média de 25% mensal. Gente, a inflação no Brasil, segundo os números do governo, não chega nem a 10%. Imagina a gente encarar um ano, né? Imagina encarar 25% ao mês. Meu Deus, isso é uma situação muito complicada. E é por isso que ele promoveu, né, uma série de corte de gastos em subsídios, em previdências, em repasse para as províncias. Nossas províncias estão pé da vida com ele. Para vocês terem uma ideia, a Argentina tinha tanto subsídio em vários setores que a luz, né, em algumas províncias eram tão baratas, mas tão baratas, que tinham que vir a cada 2 meses, porque se viesse mensalmente, o gasto do papel para imprimir poderia sair mais caro do que a conta de luz da casa. E o gás também era assim, pelo menos em Buenos Aires e em Córdoba, né, que foi onde a gente morou. Bom, e por causa desses cortes, né, que o Milei fez, dessa terapia de choque, a Argentina teve 10 meses consecutivos de superávites fiscais. Gente, isso não acontece na Argentina há décadas. O problema do Milei agora é enfrentar a pobreza, que ainda ataca metade da população da Argentina, e o desemprego. Bom, a taxa de desemprego na Argentina, ela está em uma média de 7%. O que não seria tão ruim, só porque a economia informal também é alta, então esse 7% é um pouquinho mascarado também, é a mesma coisa que aqui no Brasil, né? Bom, a questão da Argentina era um pouquinho complicada, eu tive que me alongar um pouco mais, porque é uma situação bem drástica, bem diferente do que a gente está acostumado, inclusive é tema para um vídeo inteiro falando da Argentina. Algum desses países aí te surpreendeu ao aparecer na lista? Qual país que deveria estar e não apareceu nessa lista? Bom, já vai sair os vídeos das 5 economias que mais cresceram na América Latina e por quê. O porquê, claro que não basta dizer qual as que mais cresceram ou que menos cresceram, né? Tem que dar o motivo pra gente ficar bem informado, né? Bye!